Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora dessa terça-feira. Hoje falaremos muito sobre política, saúde, educação e muito mais. Tudo isso você acompanha a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. E o Da Hora dessa terça-feira está no ar. E comigo, com a bancada de toda terça, o nosso convidado Fábio Tágera. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Gabriel? Pauta recheada, hein? Muita informação importante. É isso aí, dividindo a bancada aqui comigo, o meu xará, Gabriel Viana. Tudo bom, Gabriel? E aí, Gabriel, tudo certo? Ótima terça pra gente. Tudo bom, Fábio? Seja muito bem-vindo ao Da Hora dessa terça, que já começa com notícia boa, né, Gabriel? Já começa com notícia boa, já começa sobre economia, que Fortaleza está entre os 11 municípios que detinham quase 25% do Produto Interno Bruto de 2021, com 0,8% de participação. Em comparação com 2002, a capital subiu apenas uma posição no ranking, saindo da 12ª para a 11ª. Os dados são do PIB dos municípios divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Em 2021, o valor total de Fortaleza foi de 73,4 bilhões, um crescimento de cerca de 98% em relação a 2010, que foi 37 bilhões. Com o resultado, a cidade se mantém pelo quarto ano seguido com o maior valor do Nordeste. Nos períodos anteriores foram de 64,8 bilhões em 2020, 67,4 bilhões em 2019 e 66,3 bilhões em 2018. Fortaleza vem sempre avançando nessa questão econômica, né, da geração de emprego, de renda, porque consegue diversificar a sua logística de comércio. Se você percorrer a cidade, você consegue encontrar diversos locais de comercialização, diversos aperfeiçoamentos na gestão das empresas privadas, as feiras, os shoppings localizados em bairros, ou seja, todas as estruturas voltadas para ali fazer circular moeda, fazer circular a questão econômica na cidade, e o reflexo está aí. Os números não aumentam, né? O PIB da cidade vem aumentando de forma significativa. Ganhou uma posição, bacana, melhor do que perder. E a gente espera que os governos se intensifiquem, se unam no sentido de promover mais situações produtivas para as empresas, para que essas empresas possam aí sim cada vez mais investir em pessoal, em capacitação, em produtos, em simetria da balança comercial para poder oferecer produtos de qualidade com preço acessível. E o reflexo disso é uma apuração maior de impostos, e esses impostos a gente cobra aqui que sejam revertidos em melhorias para a própria cidade. E agora, nesse final de ano, esse PIB tende a melhorar ainda mais, né? Época de alta estação, época de Réveillon, e as praias aqui do Ceará e de Fortaleza, que é a capital, que é o que a gente está falando nessa pesquisa, a economia tende a girar ainda mais, né? Com certeza, esse é um período muito interessante para os comerciantes. Empregos gerados, inclusive, Empregos gerados para os comerciantes, para os donos de bares e restaurantes, que têm aí um aperfeiçoamento de pessoas, as pessoas frequentando, gastando os 13º da vida aí. E Fortaleza tem muito o que oferecer. O comércio de Fortaleza tem muito o que oferecer para quem reside aqui e para quem vem de fora conhecer a nossa potencialidade. Com certeza. E de saída do Partido Democrático Trabalhista, o senador Cid Gomes afirmou que a crise interna no PDT do Ceará foi provocada pela tentativa de manter ou retomar a aliança política com o Partido dos Trabalhadores e outras siglas.
O encontro tinha como objetivo definir a qual partido os políticos vão se filiar. Porém, a decisão foi adiada para janeiro de 2024. Além de Cid Gomes, outros deputados estaduais, prefeitos e vereadores que foram eleitos pelo PDT estão de saída da sigla. A expectativa é que este grupo inteiro se filie a um mesmo partido. O Podemos e o Partido Socialista Brasileiro são algumas das opções cogitadas nos bastidores. E aí, Fábio, essa novela acaba, parece né? que não tem fim, viu, Gabriel? Mas um grande capítulo aconteceu nesse último final de semana, né? Que enfim, o Evandro Leitão se filiou ao PT, né? Essa questão do Cid Gomes e do grupo que ele representa parece ser aí um complemento dessa história coreana, como a gente estava falando numa outra oportunidade. Parece um anime, quase 1000 capítulos. Parece um anime, é verdade. O que é que acontece? Os partidos não querem receber, aparentemente não querem receber o grupo do senador Cid Gomes, né? O PSB seria a porta de acesso mais rápido, mais intenso em termos de negociação, até pela aproximação do Cid Gomes com o ministro Camilo Santana, mas dizem aí as más línguas que as orientações vêm de cima, vêm de Brasília. E em Brasília, a persona do Cid Gomes não é lá muito benquista pela estrutura gerida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda está magoado com aquela velha frase: o Lula está preso, babaca. Ou seja, nunca engoliu essa afirmação do Cid Gomes e aparentemente tenta tumultuar o segmento da carreira política do senador, que tem aí essas negociações com o PSB e com o Podemos. Acredito eu que esse janeiro que aí se aproxima vai ter um direcionamento dessa estrutura toda e o caminho mais coerente, mais objetivo deve ser o Podemos. Agora, vejam todos, as identidades políticas de direcionamento dos partidos, todas elas são rasgados quando o assunto é poder, pelo poder, é permanência, pela permanência. Para se fazer política, precisa ter um partido. Não importa que partido, não importa a famosa ideologia. O que importa é ter um partido para abrigar os seus. E Cid está aí nessa batalha, mas eu acredito que em janeiro se resolva. É isso aí, justamente falando sobre esse quebra de braço aí política e sobre esse evento que o Gabriel citou aí do Evandro Leitão, que o evento de filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, ao PT, reuniu neste domingo lideranças de partidos aliados do governador Elmano de Freitas. Dirigentes petistas têm insistido no discurso de que o nome ideal para representar a sigla na disputa pela Prefeitura de Fortaleza no ano que vem deve agregar aliados. Os partidos PV, PP, MDB e PCdoB estiveram no arco de aliança que elegeu Elmano em 2022. No entanto, ao todo foram 8 legendas. Evandro chegou ao evento acompanhado do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas e evitou comentar se chega à legenda como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, apesar de questionado pela imprensa. Esse evento foi muito prestigiado aí por lideranças importantes como o ministro Camilo Santana, o deputado federal, líder do governo, líder do presidente Lula na Câmara, o deputado Guimarães e outras lideranças fortes, tanto da capital como do interior, que foram ali prestigiar esse ato de filiação tão polêmico, né? Um ato de filiação que nos dias que antecederam esse evento causou aí uma série de debates entre os filiados do PT. Inclusive a deputada federal Luiziane Lins fez uma live no dia anterior contestando não a pessoa do Evandro Leitão, mas a chegada dele no partido já como um possível pré-candidato a prefeito pela legenda. A Luiziane chegou a afirmar em fala que o PT não é partido de aluguel, mas ela esqueceu de citar também que esta mesma bênção para o Evandro vem de cima, vem do presidente Lula, que apoia a chegada do deputado Evandro Leitão e que ali jogou o seu tapete vermelho para que ele venha aí assumir essa ficha de filiação. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, as discussões internas desse partido, que é, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes do país e que tem, dentro da sua história, esse embate interno
esse embate de ideias, esse debate de situações que acaba que se acotovelam, mas no final das contas conseguem aí congregar em cima de um nome e aparentemente as situações estão aí organizadas, estão mais calmas. A própria Luiziane Lins, que causou as maiores polêmicas, está mais tranquila com relação à presença do Evandro Leitão e vamos esperar aí o que é que a gente pode avaliar aí para frente. A própria Luiziane já sofreu com essa divisão dentro do próprio partido em eleições que ela foi candidata, né? E que ganhou, né, em 2004. A ala puxou voto até pro então candidato Inácio Arruda, se eu não me engano, isso? Foi em 2004, Gabriel, essa situação que você está citando aí. A Luiziane se lançou contra tudo e contra todos, candidata a prefeita da cidade de Fortaleza, né? Onde o próprio presidente Lula, à época, não apoiou, queria apoiar e declarou todo o apoio ao Inácio Arruda, que era o candidato do PCdoB. E ela peitou toda a direção nacional, contra tudo e contra todos, criou uma militância de rua muito forte. Foi a última vez que a gente pôde presenciar um movimento de luta, um movimento de busca de voto a voto, casa a casa na cidade de Fortaleza. A gente não viu mais esse fenômeno, né? E a Luiziane ganhou a eleição em 2004 com essa força. 3 dias antes das eleições, os institutos de opinião pública colocavam ela em 4º lugar. A cidade toda banhada, preenchida de vermelho, e a Luiziane estava em 4º lugar. Ou seja, uma incoerência total. Desde essa época já não se pode aí acreditar nessas pesquisas eleitorais, e o resultado foi esse. A Luiziane ganhou a eleição e depois foi reeleita com a mesma ação política. Claro, mas dessa vez com bem mais apoio, né? Com já mais apoio, já era a situação com mais apoio, a militância menor, mas ganhou a eleição. Foi reeleita prefeita de Fortaleza. Então teve a oportunidade dela de mostrar o trabalho, repito, com a força de rua muito grande, com ações programadas muito interessantes. Eu vi verdadeiros fenômenos políticos de agarramento real do povo a essa candidatura, e foi o que foi, e Luiziane fez aí suas gestões. É isso. E ainda sobre uma eventual disputa interna, Diniz destaca que a pluralidade de debates é a essência do PT. Segundo ele, apesar dos nomes apresentados como pré-candidatos, não haverá escolha sem que antes haja uma análise completa, considerando a força das candidaturas adversárias, tendo nomes da direita e da atual gestão. O Jaci Diniz é deputado estadual, tem uma história de vida política dentro do PT, e ele tem esses mecanismos de avaliação junto com a diretoria do partido, né? Porque, veja, nós temos lá Guilherme Sampaio, que já se lançou pré-candidato, própria Luiziane Lins, Larissa Gaspar e o Arthur Bruno, né, que foi um deputado federal, deputado estadual, foi vereador em Fortaleza, teve mandatos, tem experiência política, e que também lançou o seu nome aí para a análise dos filiados, da diretoria e dos filiados do partido. Ou seja, vai ser uma prévia, vai ser uma convenção muito disputada, essa do PT. E a gente sempre está falando desse partido porque é um partido histórico que já dirigiu a cidade de Fortaleza e que sempre ali gera debate, forma opinião e que vai estar sempre nas cabeças eleitorais. Então é importante que nós que fazemos a imprensa acompanhemos de perto todas as ações do PT, como do PDT e como dessa direita que tenta se compor, mas tenta se compor se dividindo. E o governador do Ceará, Eumano de Freitas, incentivou a candidatura de líderes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra nas eleições municipais de 2024, para conter o avanço da extrema-direita no estado. O nosso adversário central é provocar a derrota na direita, que quer voltar, e nós sabemos que ela quer voltar para aquilo que ela não fez, que é a destruição do PT, é destruir o MST, é acabar com a reforma agrária, mas antes que ele acabe com nós que vamos acabar com eles, na derrota política que nós vamos fazer na sociedade. Para que a gente possa ter presença nas câmaras, para que a gente tenha um companheiro vereador, vereadora sem terra, para quando o bolsonarismo atacar o Lula, atacar gente nossa, atacar o MST, ter gente nossa na Câmara para defender também o MST. Podem ter certeza disso.
eu sou governador do Ceará porque, entre outras coisas, eu fui formado nessa organização chamada Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O discurso do governador é incoerente, né? O discurso do governador não compete a ele ter um tipo de postura no sentido de defender movimentos sem terra, que é uma instituição que a gente sabe que vem provocando verdadeiras arruaças quando invade propriedade privada. Então, veja, o governador, ao invés de estar em defesa do movimento sem terra, em defesa desse tipo de ação, deveria estar preocupado, primeiramente, em criar mecanismos de fazer a sua própria reestruturação de terra, né? De conhecer aqui quem está à frente do movimento e alocar dentro de terras improdutivas, que podem ser trabalhadas de uma outra forma, no que se refere à agricultura. Então, não é postura de um governador do estado se apresentar a esse tipo de movimento, pautando esse tipo de diálogo, um diálogo até de ódio, né, contra os extremismos. Extremismo nunca levou a nada. Extremismo, direita, esquerda, centro, nunca resolveu problema em canto nenhum. E por conta disso, não vale a pena esse tipo de debate. Não compete a um chefe de Estado desenvolver esse tipo de diálogo, desenvolver esse tipo de aglomeração e pautar numa fala oficial, como chefe de Estado, a defesa de movimentos que não vêm trabalhando de acordo com a justiça. Porque invasão de terra é proibido por lei e não pode acontecer. A defesa da propriedade privada tem que ser uma das prerrogativas, inclusive do governo. Então, a fala do governador não compete, não é interessante e precisa ser avaliado esse tipo de posicionamento. É isso, a gente teve até um caso, né, de um fazendeiro que foi tirado acho que da fazenda que ele trabalhava, a gente passou aqui no Da Hora. Então, é defender esse tipo de comportamento, né? Defender esse tipo de comportamento. Na verdade, ele devia estar atrás de alternativas para dar dignidade para essas pessoas que realmente procuram esses espaços, né? Tem que separar o joio do trigo. A gente sabe que existem agricultores que realmente precisam de terra para desenvolver suas culturas, para desenvolver o seu trabalho agrícola, mas tem muito bandido inserido nesse movimento, muito bandido. Então, é preciso separar o joio do trigo, é preciso entender qual é o posicionamento real e qual é a postura do governo do Estado, da gestão pública estadual, em desenvolver políticas voltadas para desenvolver a reforma agrária, de uma forma legal, de uma forma coerente, de uma forma que obedeça às leis. O governador é advogado, ele sabe disso melhor do que eu, ele sabe disso melhor do que nós. É preciso traçar metas, planejamento, foco no desenvolvimento da reforma agrária. Procura parceria com o governo federal, né? E aí criar esses mecanismos e não incentivar movimentos que só, na sua grande maioria, preenchidos por pessoas de má índole. É isso, e olha, menos de 24 horas depois da cantora Jojo Todinho afirmar ter sido vítima de racismo na noite do sábado na feirinha da Beira-Mar aqui em Fortaleza, o prefeito José Sarto divulgou ainda no domingo nas suas redes sociais que a Prefeitura passará a oferecer aulas de conteúdo antirracista gratuitas de formação profissional, direcionadas a todos os permissionários da cidade. A capital cearense tem 5.409 permissionários, os que possuem concessão do município, para atuar como comerciantes em diversos locais da cidade, como Centro, Beira-Mar e José Walter. Abre aspas. Fortaleza tem educação antirracista nas escolas da rede pública municipal e agora passará a oferecer esse conteúdo também aos permissionários. Fecha aspas. Importante, né? Com alguns anos já atrás, mas importante. É importante, Gabriel, mas veja, eu não quero acreditar, por exemplo, que a permissionária teve algum ato racista contra a artista, né, Jojo Todinho. Porque, veja, são pessoas que lidam diretamente com o público, que lidam com turistas, que estão ali para oferecer os seus serviços. Eu conheço alguns permissionários, eu sei da capacidade deles de lidar com o público, né? Então, foi um assunto polêmico que preencheu todo o final de semana com uma série de vídeos, os perfis diversos aí mostrando essa situação, que a gente precisa entender a fundo o que realmente aconteceu para que não haja nenhum julgamento prévio, né? Nem para o lado da artista, nem para o lado da permissionária.
Eu quero acreditar que houve aí um grande equívoco, que houve aí um grande desentendimento de palavras, né? E fica a minha defesa pelos permissionários, que, como eu digo, eu conheço alguns, sei do trabalho que é desenvolvido, sei da educação dessas pessoas que estão ali para trabalhar, para atender bem tanto quem mora aqui em Fortaleza como o turista. A Prefeitura de Fortaleza vai tomar suas medidas no sentido de intensificar essa capacitação contra racismo. É válido, não deixa de ser válido, mas não entendo isso como resposta a esse fato isolado, que foi um fato isolado e que acredito que houve sim um grande desentendimento de informações. Então ele já estaria com essa carta na manga para fazer e só aproveitou... Só aproveitou o fato para criar essa nova situação, que é importante, repito, é importante, mas que não, que eu entendo que isso não aconteceu da forma que foi passado. É isso aí, agora falando que 15 dos 16 cabos submarinos na Praia do Futuro estarão em situação irregular diante da falta de autorização da Superintendência do Patrimônio da União do Ceará. A denúncia é do presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, Neuri Freitas, ao informar que essas empresas deixarão um grupo de trabalho coordenado pela Federação das Indústrias do Ceará, que trata do projeto de implementação da usina de dessalinização programada para aquela área de Fortaleza. Apesar dos contratempos, a CAGES deverá fechar este ano em termos globais, superando a marca de 1 bilhão em investimentos. Essa é uma polêmica que vem circulando, né, os últimos meses, os últimos dias, a questão desses cabos que tem que passar aí pelo mar, de fibra, de telefonia, para melhorar a qualidade da internet. E aí você vê que a melhoria de um serviço prejudicando um outro serviço, e esse jogo e esse bate-boca de um lado para o outro que não chega-se em um denominador comum e que prejudica, de certa forma, o desenvolvimento e a preservação ambiental. Prejudica os dois lados, né? É importante que haja esse entendimento. A Superintendência do Patrimônio da União deve se manifestar em nota sobre isso, a CAGES juntar as informações, casar as informações e aí ter um entendimento dessa ação, que não é uma ação qualquer, em se tratando de engenharia, né? É uma ação diferenciada, é um momento que precisa desse conjunto de informações e de ações para que se haja aí um denominador comum e a gente possa ter um serviço mais qualificado de internet sem abalar, sem prejudicar o meio ambiente já tão prejudicado. É isso, agora está na hora da nossa primeira pausa, da hora dessa terça, daqui a pouquinho está de volta e a gente aguarda você no próximo bloco. Estamos de volta com Da Hora desta terça e agora a gente fala de uma operação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará que resultou na prisão em flagrante de Lucas Levi Fontinelli Rodrigues, de 30 anos. O alvo é apontado como responsável pela venda e distribuição de drogas sintéticas. A prisão dele, que estava com mandado de prisão em aberto, aconteceu no bairro Prefeito José Walter. Mais de R$50 mil em espécie, maconha e um tipo de droga sintética foram apreendidos durante a ação policial. Em uma investigação continuada, com foco em prender indivíduos envolvidos na comercialização de drogas na região metropolitana, equipes da Delegacia Metropolitana de Caucaia saíram a campo para dar cumprimento às decisões judiciais em desfavor de Lucas Levi, conhecido como LK, já conhecido pelas forças de segurança do Ceará como responsável pela venda de droga sintética e lavagem de dinheiro. Esse comércio de droga sintética é o que mais preocupa a sociedade, porque a gente vem se deparando com casos absurdos aí desse entorpecente que transforma as pessoas em verdadeiros zumbis, né? Então, veja, uma ação dessa da Polícia Civil, com todo o suporte do Judiciário, orquestrada para pegar aí esse LK, que estava, com certeza, faturando alto, porque veja aí a apreensão de dinheiro pesada
E aí, só um começo, né? Só uma pequena amostra do poderio financeiro desse pessoal que se organiza cada vez mais, que vem se estruturando para desenvolver esse comércio de drogas e que preocupa o pai de família, que preocupa o cidadão comum, que tem ali seus adolescentes que estão aí, infelizmente, à mercê da prospecção desse tipo de traficante. Mas essa operação foi muito bem sucedida, parabéns à Polícia Civil, que vem colocando aí os seus olhos, né, na investigação desse tipo de situação e prendendo em loco, muitas vezes, e a gente aplaude a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil do Estado de Ceará por essa operação. É isso, e dando continuidade, porque em sessão extraordinária nesta sexta-feira, a Câmara Municipal de Fortaleza concluiu a análise da proposta de lei orçamentária anual para 2024. O projeto de lei de número 405/23 foi aprovado em redação final, com 493 emendas parlamentares. E segue para sanção com o prefeito José Sarto. A LOA para 2024 tem previsão de 13,1 bilhão em investimento nas mais diversas áreas, representando um aumento de 22,86% a mais do que o orçamento deste ano. De acordo com o Executivo, o projeto tem como prioridade o enfrentamento das desigualdades socioterritoriais. Bom, para que o cidadão que está em casa possa entender, essa é a lei orçamentária anual, onde o Poder Executivo, o prefeito José Sarto, encaminha para a Câmara esse planejamento financeiro no valor de 13,1 bilhões, ou seja, muito dinheiro, para que os vereadores avaliem essa dotação orçamentária, apresentem suas emendas, ou seja, as suas sugestões para onde o dinheiro possa ser direcionado, para a infraestrutura, para a saúde, para a moradia. E aí, após a avaliação dos parlamentares, volta para o prefeito sancionar, ou seja, dar a ordem de serviço do orçamento para 2024. Esse conceito de diminuir as desigualdades territoriais, ele vem somado aí a uma série de fatores voltados para aprimorar os serviços públicos dos mais diversos bairros de Fortaleza. Na melhoria dos postos de saúde, na melhoria das escolas, na construção de mais equipamentos públicos voltados para atender as comunidades. São muitos bairros em Fortaleza que precisam aí do olhar da gestão pública, do olhar também da Câmara Municipal de Fortaleza. Por isso que essas emendas dos parlamentares precisam ser atendidas, porque os vereadores, eles estão presentes nas comunidades, pelo menos é para estar, né? E aí conhecendo mais de perto as dificuldades da sociedade, da população e levando essas dificuldades para o parlamento e apresentando as suas emendas no sentido de amenizar as situações. A gente espera que esse orçamento seja cumprido à risca nesse conceito, diminuindo as desigualdades, fortalecendo o desenvolvimento da cidade de Fortaleza e melhorando os serviços públicos. E é muito dinheiro, né, Fábio? Mas ele tem que ser bem aproveitado e bem gerido, né? É muito dinheiro. Não dá para fazer tudo, porque nenhum dinheiro no mundo de nenhum país dá para fazer tudo. Mas eu creio que dá para fazer de uma forma mais eficiente. Dá para fazer e também, veja, a Prefeitura pode buscar convênios de cooperação técnica, né, com o governo federal, com o próprio governo estadual, terceiro setor, iniciativa privada, ou seja, existem aí inúmeros programas que podem ser desenvolvidos. Veja as coisas mais simples. Tem um canteiro aqui na Pontes Vieira, quando eu passo todo dia. Pontes Vieira, cruzamento com o Desembargador Moreira, um canteiro central ali, acho que é até ao lado ali da Assembleia Legislativa, que é mantido por uma empresa privada. E o que é que ela ganha em troca? Deixa lá. A mídia. A placazinha, esse canteiro é mantido por tal empresa. É tão simples e algo que, querendo ou não, se for colocar aí na ponta do lápis, canteiros por toda a cidade, praças por toda a cidade, paradas de ônibus, eu creio que poderiam entrar nessa leva também, que seria um custo a menos para a prefeitura, que poderia investir na saúde, na educação, na segurança, em alimentação digna para todo mundo. Eu creio que funcionaria melhor, né? Com certeza. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Esse tipo de parceria público-privada, sem sombra de dúvida, é um dos tripés, é um dos alicerces de uma gestão pública aperfeiçoada, de uma gestão pública de resultados, né? Você citou um caso
bem interessante. Bem ali, simples. aquela praça da Igreja 13 de Maio também é mantida por uma empresa, né? Que ali consegue deixar a praça limpa, verde, organizada e utiliza placas de publicidade sem o menor problema. Aproveitar que você falou dessa praça e também pedir à população que cuide, que zele, porque toda vida são trocados os aros da quadra que tem lá na igreja na praça da igreja de Fátima, e o pessoal vai lá e quebra e faz depredação com os aros também. A empresa não vai ficar trocando um aro de uma cesta de basquete. Aí já não compensa. Toda semana, né? Aí já a população compensa. tem que ter Tem consciência. que ter essa consciência de preservar a coisa pública, porque a coisa pública está lá para o cidadão usufruir, né? Ali o basquete, o futebol, as quadras para a pessoa jogar, mas é preciso que tenha esse cuidado em preservar essas estruturas, porque vai servir a própria população. Então, esse tipo de iniciativa com certeza impulsiona a questão dos serviços públicos. Essas metodologias de parceria público-privado podem, inclusive, ser desenvolvidas em questões primárias, como saúde, como educação, como parcerias para buscar a melhoria do posto de saúde, de uma escola, enfim, um leque de situações que pode ser trabalhada, que pode ser desenvolvida pela gestão pública e que, com certeza, interessa as empresas, que vão poder utilizar esse tipo de mídia nas suas ações, nas suas promoções. E pode ter certeza que o consumidor aplaude esse tipo de coisa, aplaude essas iniciativas e compra de empresas que apoiam o serviço público. É isso aí, o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 15ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, realizou na manhã desta segunda-feira audiência pública com representantes da Secretaria Municipal de Saúde e das instituições de longa permanência para idosos, para discutir a aplicação de políticas públicas na área da saúde voltadas às pessoas idosas que vivem nas instituições. Durante o encontro, o promotor da Justiça, Alexandre Alcântara, apresentou o resultado da fiscalização realizada em 37 ILPs da capital durante o segundo semestre de 2023, que, além de constatar as deficiências das instituições, apurou as principais queixas e insatisfações que as unidades têm em relação aos atendimentos oferecidos pelos municípios. Entre as reclamações estão a falta de serviços de verificação de óbito, falta de médicos nas unidades básicas de saúde, necessidades de coleta sanguínea na própria instituição, falta de visitas de equipes de multidisciplinar, renovação de receitas, entre outros. Essa questão das instituições de longa permanência para o idoso, constantemente a gente se depara, né, com situações ruins, de maltrato, de falta de assistência médica, de falta de toda uma estrutura. Geralmente essas instituições são mantidas com recursos das famílias que colocam lá, que hospedam, vamos dizer assim, os seus idosos, mas que falta muita coisa, falta muita estrutura para esse pessoal. Algumas instituições até recebem recursos dos governos, recursos públicos para se manter. Mas essa ação do Ministério Público em buscar fiscalizar em loco a atuação dessas instituições é de extrema importância para se conhecer a realidade de perto e para se propor medidas que vão ali amenizar a questão do funcionamento dessas instituições e, consequentemente, do suporte que os idosos precisam ter. Esse relatório foi gerado, um apurado dessas visitas e que vai apresentar aí um diagnóstico, né, mais próximo de uma realidade dessas instituições, e aí vão ser pautados junto aos órgãos públicos que tipo de medidas podem ser tomadas, podem ser desenvolvidas, quais políticas públicas de inclusão dessas instituições, de inclusão dos idosos podem ser desenvolvidas para que exista realmente um serviço de qualidade, ou pelo menos que a gente se aproxime disso. Falou aí da ausência de médico especializados nos postos de saúde, de coleta de exames em loco, isso é de extrema importância, porque muitos dos idosos não podem ir até o posto de saúde. Então é preciso que exista essa interação do poder público, principalmente da Prefeitura de Fortaleza, com essas instituições, no sentido de promover essas ações de saúde, essas ações de assistência social e ampliando aí o leque de atuação e de melhoria da qualidade de vida dos idosos que estão aí vivendo nas instituições. Parabéns ao Ministério Público, e a gente espera agora que com esse resultado, com esse relatório,
as situações possam acontecer. É isso. E após a aprovação do relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano, na semana passada, pela Comissão Mista de Orçamento, o Congresso Nacional se organiza para apreciar a matéria amanhã e quinta-feira, em sessão conjunta para a votação do texto orçamentário de 2024. O relator da LDO, o deputado federal Danilo Forte, relatou que para as emendas parlamentares se garantiu a destinação mínima de 0,9% da receita líquida para a configuração, divididos 2/3 do valor para as comissões da Câmara e 1/3 para o Senado. O volume destes recursos gira em torno de 11 bilhões de reais. É muito dinheiro, é o orçamento público federal. Agora há pouco falamos do orçamento da Prefeitura de Fortaleza. Esse é o orçamento público federal, que segue o mesmo rito, para você entender aí em casa, segue as mesmas orientações. O governo federal, o presidente Lula, encaminha a mensagem para a Câmara Federal e para o Senado para que haja ali uma avaliação desse orçamento, para que haja um entendimento de onde o dinheiro público vai ser aplicado. Essa questão das emendas parlamentares, elas sempre são polêmicas, né? Porque muitas vezes os governos acabam negociando essas emendas para aí que os deputados aprovem os projetos do Executivo. Mas, repito, o parlamentar, seja o vereador, seja os deputados, eles têm uma visão mais apurada das questões que envolvem a população, que envolvem a sociedade. Então, é importante que as emendas parlamentares elas sejam atendidas nesse sentido. De chegar até a ponta, de chegar ao orçamento público até as necessidades reais, necessidades primárias da sociedade brasileira, que está boa parte dela está ainda abaixo da zona de pobreza. Entra governo, sai governo, os números são os mesmos, aumenta um pouco, diminui um pouco, mas os números são praticamente os mesmos. E muita gente ainda vive abaixo da linha da pobreza. E é preciso que os poderes se entendam, se organizem em estrutura, os governos municipais, estaduais e federal, para que se criem aí mecanismos de ações reais para realmente tirar essas pessoas da linha da pobreza. E as emendas parlamentares, se bem administradas, podem ter um papel decisivo nesse processo de recolocação, de dar dignidade às pessoas, através do aprimoramento da geração de emprego e renda, da educação e do favorecimento dos serviços públicos, tão fundamentais, tão importantes para garantir aí o desenvolvimento. Importante também transparência, né? Tanto dinheiro assim, é importante o povo saber para onde está indo e ver, né, também todo esse investimento, né, Fábio? Você tocou num assunto importante. É fundamental que o portal da transparência esteja bem atualizado, né, para que nós aqui, cidadãos comuns, você que está em casa, possa acessar e ver para onde o dinheiro que é seu, que é meu, que é de todos nós que pagamos impostos, está sendo aplicado, está sendo encaminhado, para que tipo de programa, para que tipo de direcionamento, e se vai chegar até você, se vai chegar até a sua casa. A gente que conhece, por exemplo, a periferia de Fortaleza, que não é diferente da periferia da maioria das cidades, falta todo tipo de estrutura, saneamento básico, que é um princípio básico da saúde, calçamento, enfim, todo tipo de infraestrutura para que o cidadão menos abastado financeiramente possa ter um certo conforto, falta nas periferias. E é esse dinheiro aí que precisa ser aplicado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso, o Da Hora dessa terça vai para a sua segunda pausa. Já já a gente está de volta para o nosso último bloco. Estamos de volta com o Da Hora dessa terça-feira. E até o próximo dia 21 deste mês, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, equipamento da Secretaria de Saúde do Ceará, realiza o cadastro de pessoas interessadas em serem doadores e doadoras de medula óssea. Está em andamento a Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea, instituída pela Lei de número 11.930, de 22 de abril de 2009, também conhecida como Lei Pietro. Esta lei tem como objetivo promover o esclarecimento e a conscientização sobre a doação e o transplante de medula.
É importante essa iniciativa, essa campanha, né, que visa incentivar a doação de medula óssea. A gente sabe da fila de pacientes que precisam de medula óssea e da dificuldade de se encontrar medula compatível com o organismo desse cidadão que está à espera. Então, é super válido e a sociedade deve apoiar e aplaudir. Com certeza, e também até para desmistificar um pouco que é uma cirurgia, que dói a doação de medula, mas não é, na verdade, não é assim, né, Fábio? Com certeza, o esclarecimento é o princípio de tudo, é fundamental que exista esse entendimento para que se conheça o procedimento e que não tem nada de cirurgia, não é nada invasivo, é super tranquilo. É isso, e a reforma tributária, que visa simplificar e modernizar o sistema tributário brasileiro, será promulgada na próxima quarta-feira, amanhã, em uma cerimônia que contará com a presença de autoridades dos 3 poderes. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que comemorou a aprovação da proposta na última sexta, após mais de 8 horas de discussão no plenário. Segundo ele, a reforma tributária é uma conquista histórica para o país que trará benefícios para a população, especialmente para os mais pobres, que pagarão menos impostos. Além disso, a reforma também vai atrair investimentos, gerar empregos e aumentar a competitividade da economia brasileira. Qual a importância disso, Fábio? A simplificação de impostos ela é válida porque você vai pegar aquela sopa de letrinhas, de COFINS, enfim, todos os impostos que a gente já paga de forma individual, vai simplificar, vai criar uma alíquota de imposto único, obedecendo aí esse equilíbrio desses valores, e um sistema irá fazer a distribuição para os poderes, né? Poder público federal, estadual e municípios. Então, o cidadão vai ter a possibilidade de realmente conhecer o que é que está sendo pago e até de fiscalizar a aplicação desses impostos na coisa pública. Então, diminui a burocracia, o que é importante para o desenvolvimento. Mas a gente sabe que o nosso país e os políticos vêm perseguindo isso há muito tempo, que não é de hoje. Então, você acha que realmente agora vai dar certo, deve seguir com mais celeridade esse processo, ou ainda deve estancar em alguns processos? Já tramitou bem, né, nas casas legislativas, no Senado e na Câmara Federal, ou seja, já existe aí pareceres viáveis para a sanção dessa lei. E, veja, a gente vai poder atrair, inclusive, mais empresas que vão ter a convicção do que é que vão pagar, né? De que forma vão pagar. Ou seja, nós estamos pautando aqui desenvolvimento, que é o que se mais precisa nesse país. É isso aí, Fábio. E muito importante, né? Um esclarecimento desse, toda essa manobra para poder investir mesmo no povo, né? Com certeza. Aí vamos só esperar que seja sancionado e que exista uma fiscalização desses parlamentares, da sociedade de um modo geral, para que os recursos, de uma forma mais tranquila no que se refere a gerenciamento, chegue na ponta. É isso aí. Agora o Tribunal de Contas da União vai auditar e fiscalizar os presentes recebidos pelo presidente Lula em seu primeiro mandato em 2023. A AGU de Lula vai tentar anular uma decisão do TCU que exige auditoria e fiscalização dos presentes recebidos pelo presidente petista. O relator do caso é o ministro Augusto Nardes e o voto dele foi referendado pelas demais ministros do TCU na quarta-feira da semana passada. Nardes também é responsável pelo processo de fiscalização das joias e armas dadas do presente pela Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A AGU vai argumentar que este tipo de auditoria deve ser feito após o mandato presidencial e não no primeiro ano de gestão. O objetivo seria verificar se o presidente incorporou os bens ao seu patrimônio pessoal. Vale lembrar que Lula chegou a incorporar ao seu acervo pessoal presentes de luxos recebidos durante o seu primeiro mandato. Entre os mimos estão um relógio da marca Cartier e outro da marca Piaget, e também um belíssimo colar de ouro branco. Em 2016, o Tribunal de Contas da União determinou que o presidente petista devolvesse a maior parte dos presentes recebidos durante seu mandato. Essa decisão veio após a análise dos bens que Lula levou consigo ao deixar o cargo.
O valor total dos itens restituídos foi estimado em R$ 2.258.000. É muito dinheiro, né? Está presente? É muito dinheiro. Agora, veja, eu vou aqui lembrar o nosso amigo Luciano Casqueiro, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou seja, é preciso que exista essa apuração, já que existe uma legislação que garante que os presentes recebidos pelo chefe de Estado sejam auditados, né, sejam aí catalogados e que seja incorporado ao patrimônio da União. Então, se eu for esperar para o término do mandato do presidente Lula, pode existir algumas mágicas, algum marabalismo, que esses presentes sejam incorporados ao patrimônio dele pessoal. Já aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Então, a medida de se fiscalizar e de se entender quais presentes aí o presidente da República está recebendo é válida sim. Né? E a gente não entende por que a AGU quer camuflar esse tipo de coisa, não quer abrir os cofres do presidente da República para que a gente possa entender que 2 milhões e tarará é uma ruma de dinheiro, é um monte de dinheiro só de presente. Presentes esses que têm que ser incorporados ao patrimônio público federal. É lei. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. É isso. E o governo do presidente Lula deu apoio ao empréstimo de 960 milhões de dólares, aproximadamente 4 bilhões e 740 milhões de reais, do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe para a Argentina. O apoio brasileiro é visto como um gesto pragmático em relação ao homólogo argentino Javier Milei, eleito no mês passado. O empréstimo foi aprovado pela diretoria do CAF na última sexta por unanimidade entre os 21 votos possíveis. O valor será utilizado para pagar parte da dívida com o Fundo Monetário Internacional. É necessário quitar um montante de 912 milhões de dólares até a próxima quinta-feira. O apoio do governo federal para o empréstimo na Argentina, ele é válido, né, e é de extrema importância exatamente porque o Brasil ainda tem e vai ter muitas relações comerciais com a Argentina. Então é importante que a economia dos hermanos se reordene, né, se reorganize. A Argentina vive um dos momentos mais tristes na sua economia, principalmente no que se refere à inflação, ao preço das coisas, ao preço da mercadoria final que chega na casa do cidadão para se comprar lá um pãozinho carioca, né, precisa um monte de dinheiro. Ou seja, para que exista uma economia que possa galgar o equilíbrio fiscal econômico, precisa injetar dinheiro, precisa pagar contas, precisa ordenar possibilidades de investimento, precisa atrair investidores, e essa é toda uma engenharia econômica que só acontece a partir de dinheiro, não adianta. Então, o presidente Javier solicitou esse dinheiro, esse empréstimo, e precisa aí do conselho do Banco Americano para exatamente levantar esse montante, que teve o aval aí do presidente Lula, que não é besta, que sabe o que é que está fazendo. E é importante a economia da Argentina se levantar para que as relações comerciais entre os dois países possam ser intensificadas, possam melhorar cada vez mais e que se equilibrem as balanças comerciais. É isso aí. E agora a gente vai falar de coisa boa, vamos falar de saúde. Claro, se eu estou falando de saúde, estou falando de Life Slim. Se você quer emagrecer de forma saudável, entre em contato com esse número aqui que aparece na tela e peça seu Life Slim. Life Slim é um blend com 11 extratos totalmente naturais. Peça agora e emagreça de forma saudável. Life Slim. Gabriel, Fábio, o Da Hora dessa terça vai chegando ao final. Queria agradecer sua presença e pedir suas considerações finais, Fábio, por favor. Obrigado, Gabriel, por dividir a bancada comigo mais uma vez. Quero só mandar um abraço aqui para o Gabriel e para o Júnior, que estão lá na UVC agora nos assistindo, para minha filha Lara Tágira, que está ali no condomínio João Paulo II, para minha irmã Fabiola, que está ali na 13 de maio nos acompanhando. É isso, Gabriel.
É isso aí, Gabriel. Eu quero primeiramente agradecer a você de casa que nos acompanha sempre aqui e dizer que participe com a gente através do nosso WhatsApp e das nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima. É isso, agora você fica com o programa do Ferreira Aragão e depois do Esporte União. Muito obrigado pela sua presença e até amanhã.